Olá, você vai ver nessa edição. Contas de gestão do TCE recebem parecer prévio favorável à aprovação. Balanços de governo de 4 prefeituras são apreciados. Os detalhes agora no TCE Notícias. O balanço de gestão do Tribunal de Contas de Mato Grosso, referente a 2020, recebeu parecer prévio favorável à aprovação por unanimidade do Pleno. Acompanhe na reportagem como foi essa apreciação. As contas de gestão do Tribunal de Contas de Mato Grosso do ano de 2020 são de responsabilidade do conselheiro-presidente Guilherme Antônio Maluf. O relatório de auditoria apontou que, na comparação da receita recebida com a executada, foi constatado um superávit financeiro na ordem de 44 milhões de reais. Na leitura do voto, o relator do processo, o conselheiro Walter Albano, ressaltou a economia orçamentária, que demonstrou equilíbrio financeiro para as obrigações do órgão de controle. Resultado dessa gestão de 2020, e aqui em síntese eu digo que da análise, observa-se que ao comparar a despesa orçamentária autorizada com a realizada, houve uma economia orçamentária. Ao comparar a receita realizada, acrescido do crédito adicional suplementar, e a despesa orçamentária empenhada, observa-se um superávit de execução, revelando equilíbrio financeiro para o cumprimento de obrigações. Os gastos com pessoal ficaram abaixo dos limites prudenciais. Com relação aos processos licitatórios, contratos, convênios e dispensas de licitação, não foram constatadas irregularidades na gestão de 2020 da Corte de Contas. Entretanto, em relatório técnico preliminar, a equipe técnica sugeriu recomendações ao gestor, as quais foram devidamente justificadas, aliás, extensivamente justificadas no processo. Achei muito interessante o presidente Guilherme cuidar de mandar esclarecer ponto por ponto. Tanto que, diante disso, a equipe técnica retificou o relatório preliminar e excluiu as recomendações por desnecessárias. Por isso, o voto do relator foi pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas de gestão de 2020 do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O voto foi acompanhado por unanimidade do Pleno. As contas de governo de 2020 da Prefeitura de Serra Nova Dourada receberam parecer prévio contrário à aprovação do Pleno do TCE em razão da constatação de irregularidades. Mais detalhes desse processo você confere agora. O balanço de governo de 2020 da Prefeitura de Serra Nova Dourada recebeu parecer prévio contrário à aprovação, frente a várias irregularidades identificadas, tais como constatação de despesa com pessoal do Poder Executivo, correspondente a 59,27% da receita corrente líquida, acima do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, inconsistência registro contábil, falhas de publicidade e transparência das contas públicas, abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação que não se efetivaram, falhas na elaboração da LDO e da LOA de 2020, ausência de constituição de comissão de transição de mandato, entre outros pontos não compatíveis com a legislação vigente. Não restou demonstrado na defesa do gestor que o enfrentamento da Covid-19 tenha sido a causa para um aumento expressivo de despesa com o pessoal em 2020. Além disso, não se verificou situação de dificuldade de equilíbrio nas contas públicas que pudesse configurar obstáculo ao cumprimento do limite legal fixado para os referidos gastos com o pessoal. Desse modo, mantém a regularidade 1 e também as demais irregularidades apontadas, entendendo que o acentuado extrapolamento do limite do gasto pessoal do Poder Executivo, sem causa justificante para tanto, por si só obsta a emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas de governo. Portanto, acolho a opinião do Ministério Público de Contas e voto no sentido de emitir parecer prévio contrário à aprovação dessas contas. Serra Nova Dourada, 2020, gestão do senhor José Elcimar Gomes da Silva Aguiar, com as determinações legais e recomendações constantes do dispositivo das razões integrais do voto.
As prefeituras de Nova Olímpia, Castanheira e Alto Boa Vista tiveram os balanços de governo de 2020 analisados pelos conselheiros do TCE de Mato Grosso. Veja. Os processos foram relatados pelo conselheiro Antônio Joaquim. Na análise do relatório técnico das contas de governo da Prefeitura de Nova Olímpia de 2020, foi comprovado que todos os limites constitucionais foram cumpridos, nas áreas de saúde, educação e repasses ao Legislativo. Quanto aos gastos com pessoal do Poder Executivo, o relator ponderou recomendações de contenção de despesas em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com todas essas observações, o voto foi emitido em plenário. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo na Prefeitura de Nova Olímpia, exercício 2020 e responsabilidade do gestor citado. O conselheiro teve o mesmo entendimento ao relatar as contas de governo de 2020 dos municípios de Castanheira e Alto Boa Vista. As duas contas não apresentaram qualquer irregularidade que comprometesse a gestão, cumprindo os limites estabelecidos em lei. Já em referência aos achados apontados nas contas de governo de Alto Boa Vista, o relator apresentou recomendações no voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!